Salmos capítulo 40 é a leitura de hoje, é o ensinamento de hoje. Deus dá inspirações para que a gente possa falar do assunto. Hoje nós vamos falar da paciência, como esperar, como saber esperar o momento certo. A Bíblia diz em Eclesiastes que existe um tempo para tudo. Existe um tempo, uma hora, um modo das coisas acontecerem. E nós só temos que ficar felizes, fiéis, acreditando na palavra. Não podemos desanimar, não podemos nos entristecer, precisamos ficar na fidelidade da palavra. E uma das coisas que me tocou o coração nessa mensagem que eu vou trazer para você é que Deus, Ele é perito em tirar uma pessoa destruída de um charco de lodo, a pessoa que está atolada no pecado, a pessoa que está atolada na mentira, a pessoa que está atolada em tantas coisas erradas da vida, que o Senhor, Ele tem um poder que quando você crê, quando você acredita, quando você ora, o Senhor te tira deste charco de lodo, o Senhor te tira dessa situação. Só que existe um tempo, existe um momento de Deus agir. Eu costumo dizer que tem pessoas que precisam, como Jesus um dia disse para os seus discípulos, vocês ainda não têm fé. Tem casos de pessoas que ainda não têm a fé necessária para ter a paciência necessária para então viver um projeto de Deus. O projeto de Deus é que você seja curado, tenha perfeição diante de Deus, que você seja limpo, que o seu casamento seja uma bênção, que você prospere. Mas existem alguns empecilhos que precisam ser quebrados e não é a sua volta. Esses empecilhos não são as coisas que acontecem em sua volta, mas aquilo que está dentro de você. O salmista diz claramente que ele precisava de paciência. E esperar com paciência é algo que move muita coisa em seu favor. Simplesmente creia que Deus vai fazer. Salmo 40, versículo 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou então os meus passos. E pôs no novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O salmista, ele diz claramente, olha, eu soube esperar. Eu soube ter paciência para chegar no momento certo. Existem coisas que talvez você luta e parece que não vai chegar. Parece que dá até um desânimo, uma tristeza, uma vontade até de parar. Só que a Bíblia fala claramente, olha, espere com paciência, tenha paciência, Deus está agindo, Deus não te abandonou, Deus não te desprezou. No entanto que ele fala, olha, o Senhor ouviu meu clamor, o Senhor me respondeu, o Senhor me tirou de um charco de lodo. Eu já acho que você já deve ter ouvido falar, né? Até nas histórias em quadrinhos falam muito disso, da areia movediça. Sabe quando você tenta, não, eu vou sair dessa situação, vou sair do pecado, vou sair daquilo que está errado, eu vou parar com isso, vou parar com aquilo. E parece que quanto mais você se mexe para sair do erro, parece que mais se atola. Parece que quanto mais você quer resolver, parece que mais profundo você vai. E isso faz que as pessoas comecem a olhar para a palavra, olhar para Deus, como se Deus fosse um homem. Porque o homem erra, o homem falha, o homem fala coisas e volta atrás. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Deus, Ele envia a sua palavra. Ele envia a palavra dele para tratar. E o interesse do Senhor, a palavra é como se fosse a mão de Deus segurando a sua mão, a mão de Deus segurando a sua e te puxando, tirando você daquele charco de lodo, tirando você dessa areia movediça, que quanto mais você se mexe, quanto mais você tenta sair, mais sujo você fica. Mais aprofundado no erro você fica. Quanto mais você procura, mais, como diz um dito, né? Quanto mais eu procuro, quanto mais eu tento me afastar, mais desgraça me aparece. É o que muita gente diz. Só que ele fala claramente, o Senhor me ouviu. Se você tem vencido as suas batalhas, uma das coisas que o Espírito Santo faz com uma pessoa que realmente ama a Deus, ela tem um coração voltado a alegrar-se, a louvar a Deus. E quando ele fala no versículo 3, que isso me chama muita atenção, mas muito, porque ele fala, e pôs um novo cântico na minha boca.
Você sabe o que quer dizer isso? Talvez você está sendo uma pessoa negativa. Talvez você está sendo uma pessoa que, mesmo sendo de Deus, eu não estou falando aqui de alguém que está começando agora a caminhar com Jesus. Eu estou falando de alguém que conhece a palavra. De alguém que sabe, que já viu o Senhor Deus operar milagre. Você que me assiste agora, você é um milagre de Deus. A sua vida é um milagre. Alguns nem estariam aqui mais, mas o Senhor tem um plano, um projeto a seu respeito. E Ele tem cuidado de você minuciosamente, nos mínimos detalhes. Deus tem cuidado de você. E Ele fala, o salmista diz, olha, agora eu tenho um cântico novo. Talvez você não estava orando mais, você não estava mais buscando a Deus, você estava vivendo desanimado, você estava vivendo, como Paulo disse na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, olha, se eu der a minha vida para colocar no fogo a minha vida para salvar alguém e não amar, não adianta nada. Você pode orar, você pode estar na igreja, você pode ler a Bíblia, você pode ter, pastor, todo dia eu leio, todo dia eu oro, mas eu continuo vazio. Sabe por quê? Porque Deus não encheu os seus lábios de alegria. E não é porque Ele não está fazendo, é porque você ainda continua patinando. Sabe o que é patinar? Patinar é você não sair do lugar. Você fica preso no passado, você fica preso naquilo que aconteceu, você esquece da vida. E isso está bem claro que ele diz, olha, o Senhor me ouviu, o Senhor tirou os meus pés do atoleiro e me colocou numa rocha. Oh, glória a Deus! Sabe o que significa isso? Sabe o que quer dizer isso? A Bíblia diz que o Senhor Jesus é a rocha que é firme, que não quebra, a rocha que ela mantém-se intacta, que te dá base para você crescer, que te dá base para você orar, que não te engana, que não te despreza, que não te deixa para trás, que não te faz de menino, que não te faz de zombaria. É esse Deus, a rocha firme, aquele que muitos escandalizam. Muitos se escandalizaram dessa rocha, dessa pedra de esquina, a base de uma construção. Muitos se escandalizam. Mas este homem, o salmista disse, eu saí do atoleiro e agora, estou pisando firme numa rocha. Quando você está andando na direção de Deus, até a sua caminhada é mais bonita, até o jeito de andar, o sorriso dos seus lábios, as suas orações, elas vão ser uma oração mansa, suave, sem ficar tentando procurar palavras, porque você está com um cântico novo. Você não está vivendo de passado. Deus, ai meu Deus, por que isso? Oh, paizinho, por que isso está acontecendo, paizinho? Não, um cântico novo. Deus quer colocar na sua boca, Deus quer fazer com que a palavra dele seja como mel na tua boca, doce. Deus quer te levantar, tirar você dessa tristeza, dessa dependência química. E quando eu falo dependência química, não é só a droga que é vendida lá pelo traficante, não. Deus quer livrar você do cigarro, que dizem ser uma droga lícita, né? Porque é vendido nos mercados. Que a pessoa que usa o do cigarro, ela compra o cigarro, atrás da carteira de cigarro está lá. Se você me fumar, é mais ou menos assim. O cigarro está dizendo para você, se você me fumar, você pode ter câncer no pulmão. Se você me fumar, você vai ter uma gangrena. Se você me fumar, você vai morrer mais cedo. Tá lá, a pessoa está vendo na carteira, você vai morrer. A pessoa continua usando. E assim vai. Deus quer livrar a pessoa de que fica tomando calmante todo dia. Deus quer livrar você de tomar esse medicamento que você toma todos os dias. Ele quer te colocar você num lugar firme. Ele não quer que você fique dependente dessas coisas. Aí ele termina no versículo de número 4 agora, a gente vai continuar. Aí ele continua dizendo, eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Perdão, pastor abriu, desculpe, é o versículo de número 4, perdão. Bem-aventurado, isso. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Ah, pastor, mas o fulano falou. Ah, mas o ciclano disse. Ah, mas não sei quem falou. Ah, pastor, fizeram macumba para mim. Sabe o que o salmista disse? Eu confio no Senhor. Eu confio em Deus. Eu acredito somente na tua palavra.
Ele está dizendo, ainda que tivessem muitos mentirosos, muitos enganadores, a minha confiança está no Senhor. E eu não dei ênfase, eu não dei corda para o diabo, eu não dei corda para aquela mentira. Eu dei atenção para o Senhor, eu confio só na tua palavra. Aí ele diz, versículo de número 5. Muitas são, Senhor, o meu Deus, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. O salmista está dizendo, olha, são tantas maravilhas que o Senhor faz, que eu não consigo nem contar a grandeza delas. Quando você começa a viver como uma pessoa grata, quando você tem um cântico novo nos seus lábios, que você não fica de pensamentos antigos, que você não fica pensando como se fosse uma pessoa dependente da aprovação dos humanos, das pessoas, nós precisamos da aprovação de Deus. E nós ficamos presos no que alguém vai falar, no que alguém deixa de falar. Isso pouco importa se você está confiando em Deus. Porque quem teme a Deus, quem confia no Senhor, os seus lábios se encherão de um cântico novo. Você vai ter prazer de orar. Pastor, orar meia-noite, para que meia-noite? Talvez você em outro tempo, você tinha tanto prazer de fazer isso, hoje para você é um fardo. Ai, pastor, é que o senhor não faz nada da vida, por isso que o senhor faz isso. Eu trabalho no pesado, porque meu serviço, porque meu marido, porque meu filho. Sabe quando você vai fazer algo para Deus? Nunca! Nunca você vai fazer algo para Deus, porque você não se esforça. E se o Senhor quer encher os seus lábios, você precisa se apresentar. Como Deus vai encher a tua boca? Diz o livro de Jeremias 18. Jeremias capítulo 1, melhor dizendo. Abra a tua boca que eu vou encher. Jeremias, ele era jovem. Ele dizia, Senhor, mas eu sou uma criança. Eu mal sei falar. Jeremias disse, Senhor, eu sou uma pessoa tão pequenininha, escolhe outro aí, Deus. E ele disse, Jeremias, fique tranquilo, porque eu vou te enviar às nações. E aquilo que eu mandar você vai falar, porque você só precisa abrir a boca. Quando você abrir a boca, eu vou falar por você. Quando você começa a dar atenção à palavra, quando você deixa Deus tirar você do charco de lodo, quando você começa a ouvir a palavra dele, você começa então a ser o perito naquela situação. Você torna-se a pessoa que vai então se alegrar e louvar a Deus por todas as maravilhas. Aí ele diz para terminar, versículo 6, isso aqui é muito importante, o versículo 6 agora. Sacrifício e oferta não quiseste, apesar que no tempo eles faziam sacrifícios. Os meus ouvidos abriste, holocaustos e expiação pelo pecado, o Senhor não reclamou. Sabe o que Deus está querendo dizer? Deus, ele não quer que a gente faça nenhum sacrifício. Tem pessoas que acham que precisa, eu tenho que pagar os meus pecados, então você não acredita em Jesus. Ou você crê que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados, e se você se arrepender dos seus pecados, os seus pecados serão aniquilados, destruídos, acabados, porque diz o Senhor que nem Ele mesmo se lembra do seu pecado quando você o deixa. Mas tem que deixar, abandonar aquele erro, não viver daquele jeito mais. Sair dessa armadilha. Aí ele termina falando com clareza. Ele fala, olha, o Senhor não quer uma expiação. Sabe o que é expiação? É pagar pelo pecado. Tem gente que quer sair andando de pato branco, andando sei lá de onde, para poder fazer, né, como dizem, uma peregrinação para uma cidade em São Paulo, porque eu vou pagar a promessa que eu fiz. Deus não quer sacrifício. Isso está aqui na Bíblia, não é o pastor, não é religião, Bíblia. Está escrito aqui, ele não quer. Senhor, eu pensei em pagar um sacrifício. E Deus falou assim, não, eu não quero sacrifício nenhum. Ele quer obediência. Deus quer obediência. Deus quer o teu esforço, a tua dedicação. Por que que o salmista começa dizendo, esperei com paciência? Você está orando, não está acontecendo? Calma, tenha paz no seu coração. O Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Continuando. Versículo de número 7. Então disse, eis que aqui venho, no rolo do livro que está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade. Eu vou ler de novo o 7. Eu vou ler de novo o versículo 7 de novo. Então disse,
Eis aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei, a tua palavra está dentro do meu coração. Eu preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, mas antes de esconder só para mim, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Quando o salmista foi abrir a palavra, olha, guarde que eu vou te falar. Quando o salmista foi abrir o rolo escrito a palavra de Deus, quando ele abriu a palavra, ele leu algo sobre ele. Se você quer ler um livro tão atual, leia a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você está automaticamente lendo junto com o autor. O único livro que você lê junto com o autor. E agora, eu não vou ter mais tempo para terminar, por conta do nosso tempo, mas eu digo para você que ele diz, olha, eu não deixei de pregar. Eu não deixei de falar do teu amor. Eu não deixei, porque sempre que tive oportunidade, eu falei do seu nome. Sempre que o Senhor me deu a oportunidade, eu mostrei a benignidade. Você sabe o que significa benignidade? Eu tenho que terminar, mas eu vou dar 3 minutinhos aqui. Eu tenho que falar isso para você. Benignidade é a pessoa que é benigna, é uma pessoa que sempre quer fazer o bem. Essa é a pessoa benigna. Bondade é uma atitude de ser bom, fazer alguma coisa que ajuda, uma bondade. Agora, ser uma pessoa benigna é quando você sempre faz algo que quer fazer o bem. Sempre você provoca o bem nas pessoas. E o salmista disse, eu mostro a tua benignidade. Apesar de ser tão falho, o salmista dizendo, apesar de tantos erros, o Senhor não quis sacrifício, o Senhor não quis que eu fizesse sacrifício de expiação de pecado, mas o Senhor me fez eu ler. Quando meditei na palavra, eu vi a mim. Você vai se ver aqui dentro quando você começar a buscar a palavra. Ele vai encher seus lábios de alegria, vai botar um sorriso no seu rosto. É isso que o Senhor quer fazer. E Ele já fez. Se você aí agora está crendo, Ele já fez o milagre, tá? Eu não vou ter tempo de falar mais sobre isso, eu queria muito falar, mas se você puder, termine lendo esse capítulo todo, pois muito importante é para nós, tá? Pegue seu copo com água rapidamente, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, entrego as vidas destas pessoas, estas famílias, ó Deus, nas tuas mãos, e peço que o Senhor os guarde. Que estas pessoas possam cantar um cântico novo ao Senhor, louvando o seu nome para todo sempre. E aquelas pessoas que beberem destas águas, que recebam a tua cura, o teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Beba comigo desta água. Glória a Deus!